O assunto de hoje, nesse Shabat, é uma pergunta. Como foi o seu chamado para esta obra? Como que Deus revelou a você o seu nome de Israel? Como que você chegou a esse conhecimento? Saulo, no caminho de Damasco, teve esse chamado, e esse chamado foi o chamado do próprio Deus. Nós vamos estar falando hoje sobre isso. Atos 26 e 14. Nós vamos estar falando que este Deus revelou ao apóstolo Paulo e o chamou ali no caminho de Damasco. E disse a ele: eu sou Yehoshua a quem tu persegue. Porque falou em línguas hebraicas. Foi um chamado que veio até Paulo em línguas hebraicas. Confirma aí Atos 26 e 14. Você vai ver que a voz falou com ele em línguas hebraicas. Para não haver confusão. Não haver confusão. Porque as línguas, às vezes, enganam as pessoas. No princípio foi assim. Na Torre de Babel, aquele povo foi enganado através das línguas. Entendeu? Ah, mas lá é Yehoshua, aqui é a imagem romana. Não, esse evangelho nós não aceitamos. A imagem romana é uma coisa, o Senhor Yehoshua é outra coisa. Aquele que se manifestou a Paulo, aquele que chamou Paulo no caminho de Damasco. Nós vamos falar hoje aqui algumas personagens que o nosso Deus chamou para esta obra. Pessoas que eram muitas vezes indignas. Nós vamos estar lendo o versículo do profeta Isaías, que ele falou para Deus que ele era um homem indigno, homem de lábios impuros, e vivia no meio de um povo de lábios impuros. Estão ouvindo? Homens indignos, mas chamado, e esse Deus capacitou ele para esta obra. Porque quem capacita o homem e a mulher para esta obra é Deus. Nós não somos dono desta palavra. Esta palavra pertence a Deus. Quando esse mesmo apóstolo Paulo chega naquele templo lá da Grécia, ele disse: hoje vamos fazer uma oração diferente. Hoje vamos orar para que esta palavra seja dada no abrir e fechar da minha boca. É acreditar que esta palavra ela é de Deus. Ela não é dos homens da terra. Vamos ler um versículo de Hebreus 3, versículo 7, fala: se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Estão ouvindo? Então é o Espírito que fala nas vidas, que fala nos corações. E que nós possamos ser o quê? Instrumento deste Deus para trazer esta palavra para a terra nesses últimos dias. A palavra do Espírito. Como nós vamos ler aqui, 3, versículo 7. Se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Nós pegamos aqui 4 personagens, 4 chamados. Nós vamos estar lendo hoje aqui, fazer um vídeo pequeno, mas com bom conteúdo, para aquele ouvinte que ouvir esta palavra, receber através deste conteúdo, desta palavra, ele possa chegar ao conhecimento desse Deus e ser liberto do mundanismo, ser liberto das igrejas da Santa Inquisição, ser liberto das coisas que o mundo oferece para esses últimos dias. Vamos estar lendo aqui, Portanto, como diz o Espírito, está com letra maiúscula, Hebreus 3, versículo 7. O Espírito está com letra maiúscula. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz,
não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. No passado, um povo já endureceu o coração para esse Deus. Estão ouvindo? Então, que hoje vocês, ouvintes, possam amolecer o seu coração para esse Deus e deixar Ele entrar na sua vida, como diz a Escritura. Como Ele mesmo disse lá em Apocalipse: eis que estou às portas e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então é um Deus que entra na nossa vida, entendeu? Mas quando nós deixamos, entendeu? Quando nós amolecemos o nosso coração. Vamos começar aqui pelo chamado do profeta Isaías. Leia aí na sua Bíblia, Isaías 6, versículo 5. Olha só as palavras que ele disse para Deus. A conversão de Isaías foi uma conversão que ele estava indigno, mas ele viu Deus. Leia os versículos antes, você vai ver ele falando: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Deus assentado no alto e sublime trono. Estão ouvindo? Então foi uma conversão, um chamado diferente. Os chamados das pessoas não são chamados iguais, são chamados diferentes. No caminho de Damasco foi o próprio Deus que chegou no apóstolo Paulo. Ele caiu do cavalo, ele disse: eu sou Yehoshua a quem tu me persegue, porque falou com ele em línguas hebraicas, como está escrito, Atos 26, 14. O chamado de Jeremias foi diferente, o chamado de Eliseu foi diferente, entendeu? Então cada um tem o seu chamado, mas que haja chamado nesses últimos dias. Isaías 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva e tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Estão ouvindo? Então é um Deus que tem poder de tirar os nossos pecados, de tirar a nossa iniquidade. Estão ouvindo? E purificando o teu pecado. Olha o versículo 8. Depois disse: ouve a voz do Senhor. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, Senhor, envia em mim. Então esta é a palavra. Ele foi chamado e já aceitou a proposta de ser enviado por este Deus. Agora o chamado de Jeremias. Jeremias disse para Deus que ele era menino e não sabia nada. Vamos ler aqui, Jeremias 1, versículo 6. Ó. Então disse eu: ah, Senhor Yehoshua. Aí na sua Bíblia está outro nome, porque eles colocaram, mas é Yehoshua. Então disse eu: ah, Senhor Yehoshua, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me a boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Coisa gloriosa. Que este Deus maravilhoso possa pôr a sua palavra na boca de muitas pessoas nesses últimos dias na terra, porque ele tem poder para isso. Como ele teve poder de colocar a sua palavra na boca de uma criança que era Jeremias. Hoje ele mudou? Não, ele não mudou. Então abra a sua boca, fale da palavra de Deus. Também vamos falar de Eliseu. 1 Reis 19, 19. Não vamos ler, mas leia aí na sua Bíblia, para o vídeo não ficar muito grande. O chamado de Eliseu foi um chamado diferente.
que o profeta Elias, homem de Deus da época, chega Eliseu e estava trabalhando com a sua junta de bois e seu arado ali arando a terra. O seu trabalho era lavrar a terra com aqueles bois. Mas ele ouviu o chamado de Deus, ele acreditou que o profeta Elias era homem de Deus. O que ele fez? Ele destruiu aquelas ferramentas, aquele material de trabalho, e ele matou os bois. Chamou os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes e deu para eles uma festa. Estão ouvindo? Quer dizer, ele creu nesse chamado. Então ele destruiu aquelas coisas velhas para ele não voltar mais atrás a praticar aquilo. Estão ouvindo? Olha que palavra maravilhosa. Então, o vídeo não ficar muito grande, vamos ouvir no dicionário do Google o chamado de Eliseu, que no hebraico também é outro nome, Elishia. O nome de Eliseu no hebraico. O chamado de Eliseu. Vamos ouvir no Google para nós ficar bem atento que foi um chamado diferente. Foi um chamado diferente, o chamado de Eliseu. Vamos estar ouvindo aqui. O chamado de Eliseu ocorreu quando o profeta Elias o encontrou arava o campo com 12 pares de bois. Eliseu demonstrou prontidão ao largar seu trabalho imediatamente. Sacrificou os bois e queimou seu equipamento para simbolizar sua total renúncia ao passado e ao seu antigo modo de vida. Em seguida, levantou-se e partiu com Elias para se tornar seu sucessor e assistente. 1. Encontro e aceitação. Elias jogou seu manto sobre Eliseu, e este compreendeu o chamado divino. Eliseu pediu apenas permissão para se despedir de seus pais antes de seguir Elias. 2. Renúncia radical. Para mostrar seu compromisso inabalável, Eliseu sacrificou os bois, fez uma refeição com eles e, ao dar a comida ao povo, quebrou seus arados. Essa atitude eliminou qualquer possibilidade de voltar à sua antiga vida. E 3. Serviço e sucessão. Após a refeição, Eliseu seguiu Elias e se tornou seu servo e assistente por vários anos, preparando-se para assumir o ministério profético depois da ascensão de Elias. Ouviram esta palavra? Então cada chamado é um chamado diferente. Então pensa hoje como foi o seu chamado. Alguém pregou para você, foi um homem, foi uma mulher que pregou para você, mas os ouvintes novos que estão ouvindo esta mensagem, a mensagem é aquela mensagem de Hebreus 3, versículo 7. Se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Venha para Deus, venha conhecer o seu nome de Israel, venha invocar esse nome para a sua salvação nesses últimos dias.